né, Felipe? Só no computador. Quem tá com alguém tá no celular, mas acho que no outro tá todo mundo no computador. Quem é que tá com arquivo? Eduardo, eu sei que tá. Quem mais? Que são os alunos que estavam com a nota de AV em aberto. Tá no computador, Eduardo? Planeta Terra, para, Eduardo. Tá no PC. Então manda aí pra mim, aqui, o arquivo, pra baixar. Mais alguém dos que não tem nota da V2 vão me enviar. Bom dia, Dani. Bom dia. Bora. Quem mais? Só Eduardo? Tem um monte de gente que ficou sem nota, mas não adianta não. Você dá prazo em cima de prazo e... E zero total de pessoas. Quem fez tá certo, Morosa. Quem não fez. Ó, bora lá. Quem foi que disse que assistiu o filme? Para encerrar isso hoje. Eu assisti o Menino do Pijama Listrado, Dani. Dani, banda bala aí, pode falar. Olha, chorei muito assistindo esse filme, pelo amor de Deus. Achei que eu Tu ia assistisse por desidratar. onde que ele saiu da Netflix? Eu assisti por um aplicativo chamado PlayCine V4. Ah, Play sim, sei. Olha, eu chorei, achei que eu ia desidratar. Vai, conta aí. Nossa, conta mesmo a realidade dos judeus lá no campo de concentração. O quanto... Agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida. Cortou. O pai de Bruno. Cortou, foi? Pode falar de novo, agora voltou. Ô, Dani, aquela mulher de Hitler, ele deu algum remédio pra ela? Foi ela? De Hitler? De Hitler, não. Que, mano, Do pai do menino. Isso, troquei, falei errado. Eu lembro não disso não, do remédio não. Porque tem uma cena que ela tava, tipo, no balanço, se pendurando. Ela parecia dopada, entre aspas, assim. Não lembro disso. Não lembro, de verdade eu não lembro. Mas vai pro contexto aí, é a história do campo de concentração, que o menino se muda, né? Vai morar como se fosse no quintal do campo de concentração. Aí que mais? E aí, lá da janela dele, ele consegue ver, ele na cabeça dele, né? Ele achou que era uma fazenda, mas na verdade era o campo de concentração. E ele dizia à mãe dele que os fazendeiros são estranhos, eles usam pijamas. Peraí, Dan, só um momento, por gentileza. Lembrando que só do filme a gente só teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos, viu? Eu vou encerrar essa hoje. Cadê João Lucas? Que João Lucas assistiu. Bianca, acabou já? Não, acabou não, mas deixa ela terminar que tu vai. Tá bom. É porque tava zoada aqui em casa. Aí tu fosse xingar, né? Eu tô ligada que tu pode estar saindo muito, mas foi justamente isso que eu fiz. Enfim, ele na cabeça dele ele achava que aqueles foram aquelas pessoas de pijama, né, entre aspas, eram fazendeiras, mas na verdade não, eram os judeus, que aquilo não eram pijamas, eram fardas, são trajes que diziam a numeração deles. E aí ele um dia a numeração era tatuado no braço, né, do judeu, né? Não, nesse filme tem na camisa a roupa, dele, né? na roupa. E aí ele descobriu, cansou de ficar lá na frente, lá da casa dele, ele foi lá para trás. A mãe dele não deixava ele ir lá atrás do jardim de trás. Então, ele um dia foi e aí entrou pelo meio da mata e viu lá o cercado e viu o Shimu, que é o nome do menino, né, do pijama listrado lá. E aí ele fez essa amizade, mas teve uma hora que eu achei que foi muita fuleiragem com o que ele fez. Tudo bem que ele tava com medo. E foi na hora que Shimu foi lá na casa dele enxugar os... Pegou o pão, não foi? Foi, ele deu o pão. Aí na hora que o soldado falou a ele, você... Aí ele disse, não, cheguei, ele já estava se servindo. Nossa, deu uma revolta aqui, entendeu? Mas aí depois ele se perdoou. Nossa, e eu achei que, tipo, fosse... A história é bem triste mesmo, mas eu não achei que fosse tão pesada assim, não. Eu ainda acho ele leve, tem muito filme pior.
Ai, é porque minha saúde mental já tá muito boa, entendeu? Ai, vendo esse E filme. aí ele morre, né? Porque ele entra pra brincar com meninas. Ah, vamos tomar Não, banho. Aí entra no campo, entra na câmara não, de gás. não é pra brincar, não. Ele vai procurar o pai O pai, é isso mesmo. Isso mesmo. Ok, Bianca, arrasou. É... Vai, João Lucas. João Lucas foi o Resgate do Soldado Ryan ou foi o Invencível? Eu ia assistir os dois, só que eu assisti o Invencível. Ah, gostasse Eu gostei muito. desse Aí eu ator? ia, aí eu ia assistir o Soldado Ryan, só que eu lembrei ontem de 11 horas da noite. Aí eu pensei, não, eu vou ficar até um assistindo, porque deve ser bom também, do mesmo jeito que Invencível. Só que quando eu fui ver 3 horas de filme, 3 horas de aí não filme. dá pra assistir até 2 da manhã, né? Aí eu vindo, e aí eu não assisti, mas assisti o Invencível. Vai, conta. Aí, tipo, começa lá com ele criança, que ele era um derrotado. Ele era um ceboso, fazia nada de bom não, só sabia atrapalhar a vida dos outros. Aí o irmão dele, tipo, ele era corredor, né, se eu não me engano. Ele era corredor dos Estados Aí, Unidos. E vai pra é, Olimpíada aí, e tudo. aí o irmão foi lá e, tipo, ficou dizendo pra ele, tu consegue, não sei o quê. Ficou incentivando ele a fazer. Ficou dizendo pra ele fazer. Pra ele ser alguém na vida, né? Aí ele tá bom, mas ele sempre duvidava dele mesmo. Mas o irmão, aí teve uma hora que eu fiquei assim, pô, boy, é verdade. Aí eu fiquei me sentindo um merda, porque eu não faço nada. Aí ele falou lá. Aí ele falou, eu não acredito em mim, não sei o que, eu não acredito em mim. Aí ele, mas eu acredito em você, vá lá. Aí ele foi lá e fez, não sei o que. Aí aparece uma cena lá dele já crescendo, já musculosão, sei lá, correndo. Aí Aí pronto, aí ele vai competir nas Olimpíadas, se eu não me engano. Naquela hora Isso. que ele vai pro Na treino. Alemanha. Aí ele vai pra guerra ali ou vai competir as Olimpíadas? Não, ele vai primeiro para as Olimpíadas, que Aham. as Olimpíadas ocorrem na Alemanha, já nazista. Aí depois ocorre a Segunda Guerra Mundial, aí ele entra para a guerra. Ah, aí eu vi lá que ele falou muito, que eu fiquei pensativo. Que ele falou, eu ouço isso direto, mas não sei porque eu fiquei pensativo. Que ele falou lá, você tá vendo que um instante de dor gera uma vida de glórias? Aí eu chego e fiquei, pô, verdade, né não, velho? Vai, Aí massa. Aí passou lá, eu não entendi não, porque eu fiquei meio sem entender, só no final que eu juntei todas as peças. Aí do nada apareceu ele lá no avião, ajeitando lá o pessoal lá. Eles estão lá indo, aí eles estão indo derrubar umas bombas lá no Japão, né? Eu acho que é no Japão aquilo. Aí eles vão lá no avião, não sei o que. Aí aparecem uns aviões inimigos do Japão. Aí vai lá tentar. Aí eles tentam derrubar. Aí eles conseguem derrubar os aviões inimigos. Sendo que morrem uns 2 caras. Mas aí na hora que eles, tipo, tão indo assim pra frente, passando, já comemorando, todo mundo feliz, eita, conseguimos sair. Oxe, aparece uma legião, assim, uns 30 inimigos. Aí ele olha assim e morri. Só que eu não entendi depois. Porque depois aí apareceu a vida dele de novo, flashback da vida dele ganhando a corrida, não sei o quê. Aí do nada apareceu eles em outro lugar, como se eles tivessem fugido daquele negócio. Eles fugiram, não foi? Daqueles 30 aviões. O avião dele cai, ele fica no bote. Aí ele acha que Não, vai isso ser daí é resgate. depois. Isso daí é depois, Ah, eu não porque lembro o que você está aparece. falando, não. Vê, que Mas vai logo aparece para a parte que primeiro. ele é pego pelo Japão. Tá bom. Aí ele vai, pronto. Aí aparece ele numa ilha lá com os caras do exército. Aí ele vai de avião averiguar um negócio lá. Aí ele averiguar que parece que tem uns caras perdidos também lá na água. Aí ele vai lá e o avião quebra. Porque eles no começo eles falam que o sargento lá deu um avião quebrado, deu um avião todo lascado, cheio de peça furada, cheio de negócio aqui. Aí o avião caiu no mar. E tipo, aí eles ficaram. Aí acho que uns 3 morreram, ou foi 2, aí só ficou 3 lá. Só ficou o cara loiro, o altão, Não ele lembro. e o outro. O outro lá que usava uma franja. Aí eles. Eu pensei que eles iam morrer em uma semana. Porque não é possível não, meu irmão. No meio do mar assim E a história é real, pô. não, aí tem tempestade, tem de tudo, pô. Eu não ia aguentar, não. Eu não aguentava 2 dias ali, não. Que eu não Aí vi. tu sabe se é pior o mar ou se foi depois que o Japão pegou eles. Eu achei pior o mar. Eu preferia ficar apanhando do que ficar na água. Vai, conta pra gente concluir. Aí quando eles estavam lá no mar, aí um morreu lá de fome, morreu de tipo insolação, Desidratado. de cansaço, sei lá. Aí só restaram eles 2.
Aí quando eles já estavam lá sem esperança, aí ele falou, eu tenho uma notícia boa e uma ruim, uma sombra assim cobrindo eles. Aí eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Aí a boa é que a gente tá salvo, a ruim é pelos inimigos, né? Aí aparece lá, eles mirando neles, todo mundo mirando. Aí eles pegam eles e botam numa caverna, não sei o que é, tipo é como se fosse uma prisão, só que uma prisão bem horrível mesmo, bem rústica. Aí eles estão lá, não sei o que. Aí tem uma hora lá que eu pensei, meu amigo, como é que o filme vai acabar aqui? Que eles botaram eles pra ajoelhar e ficarem nus. Aí eu pensei, como é que o filme vai acabar isso? Ainda tem uma hora, meu irmão. Aí eles foram lá, aí ele ficou chorando. Mas eu pensei que eles iam morrer naquela hora ali. Só que não, eles só deram banho, eles jogaram água neles assim. Aí eles foram e eles pegaram eles e botaram como se fosse um negócio, como se fosse uma lavoura de escravos, só que de inimigos. Deixavam lá eles fazendo coisas sei lá, pra punir eles. Aí ele ficava lá, e logo no primeiro dia que ele tava lá, aí tinha um cara, um japonês, ó, ceboso lá, o nome dele era Pássaro, o nome dele. Aí ele só olhou pro cara, o cara não olhe pra mim, não sei o que, ficou metendo o cacete nele por nada. Ele quebrou o nariz do cara, meu irmão, na porretada, por nada, só por olhar pra ele. Aí ele foi dormir com o nariz quebrado. Aí foi e continuou os dias assim, ele tendo que, sei lá, limpar os lugares lá. Aí eles tinham um tipo de lance lá que eles, tipo, pra saber como é que a guerra tava, tá ligado? Eles, pra, tipo, aí toda a informação que eles conseguiam de qual era a posição da guerra, aí eles passavam pra todo mundo, só que escondidos. Porque se descobrissem, iam ser executados, né? Aí um dia, aí descobriram. Aí ele pegou lá o pássaro, pegou, espancou os caras, quebrou todo mundo. Aí só que não matou não sei porque não matou, pensei que ia matar. Aí pronto, aí eu não entendi também o negócio lá do nada, que ele disse assim, que tem um monte de gente com talento lá. Ele Aí teve que gravar um áudio, ir para uma foi, gravação, não é? Para poder a família dele, o governo dos foi Estados depois Unidos dessa saber que eles cena, estão sendo bem que ele viu lá que ele tratados. tava, é isso aí, foi pra tipo dizer que eles não estavam maltratando os caras. É tipo, sei lá, uma enganação, só pra, E o sei lá, fazer final, uma bora pro prévia. final. Final logo. Sim. Aí pula logo a parte que ele fala lá com os caras, dizendo que ele tá bem, não sei o quê. Ele muda de Aí, campo de concentração, eu encontro o mesmo cara, apanha de aí o pessoal novo. fala, meu irmão, eu fiquei com a raiva do caramba. Aí ele fala, aí o pessoal fala, disse pra ele que era pra ele falar alguma coisa lá, alguma mentira, que ele não queria falar, que ia prejudicar os americanos. Aí ele falou, vou falar não, meu irmão, prefiro voltar pro campo de concentração mesmo. Aí ele voltou pra lá, e logo quando ele voltou, o amigão dele lá, o pássaro, quebrou ele. Porque ele foi pro negócio de carvão depois disso. Aí o pássaro lá deu nele logo de início. Aí ele começou a carregar lá carvão, não sei o que. Ficou todo preto. Aí teve uma hora que eu fiquei com a raiva do caramba, meu irmão. Que bando de ceboso. O cara não fez nada carregando uma tonelada de carvão. Aí o outro chega lá e dá uma tapa na nuca dele. Ele cai de cima do barranco e quebra o E o pé. final, vamos pro final. Aí passa logo. Aí tem uma hora lá que ele, tipo, tá segurando. Que ele diz: se tu deixar isso daí cair, eu te mato. Aí ele segurando lá, ficou segurando mó tempo. Aí o pessoal ficou olhando, eita, não sei o que, parabéns, não sei o que. Aí passou e quando ele. Aí eles ouviram a notícia de que eles iam tipo uma ensinação de que eles iam tomar banho no rio. Só que, na verdade, era uma execução em massa, tá ligado? Eles iam, sei lá, jogar um monte de granada ou então ia executar todo mundo. Aí quando eles estavam indo pro rio, quando eles já estavam na metade do caminho assim, aí passa um avião com a estrela assim embaixo. Aí naquela hora ele chega, já pronto, tô safe já. Isso mesmo. Aí passa um monte de avião assim, aí eles se rendem, os japoneses se rendem e param de, sei lá, ficam calados assim. Aí todo mundo começa a comemorar e ele se salva. E ele volta pra família dele. É um filme muito bom, pra gente ver o outro lado sem ser no E esse filme território europeu, né? Ele me ajudou a mudar parcialmente de opinião. Porque, tipo assim, ó, eu comecei a pensar assim agora. Porque, tipo, Dani, Eu tô ouvindo. eu comecei a pensar assim, ó. Porque, tipo, aquele negócio da bomba de Hiroshima mesmo, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, sei o quê. Aí eu pensei, pô, velho, na verdade a culpa nem é tão dos americanos assim. Porque os japoneses também foram tão cebosos com ele. Mas será efeito reação e reação. Eu acho que É sabe porque o a gente quê? vê um filme da visão norte-americana, né?
Mas É, se fosse uma versão contrária, da prisão exatamente, dos, dois lados. Aí eu cheguei a uma outra concepção de guerra. Eu acho que quem tá errado é o ser humano em si, tá Com ligado? certeza. Porque se eles não brigassem, não existia nada disso. Porque vai ser sempre um toma lá da cá. Um vai jogar uma bomba no outro, outro vai jogar uma bomba no outro, e vai ficar assim pra sempre. A guerra é uma das atividades humanas mais antigas. É, e só quem Da morre são os pré-história. inocentes, praticamente, tá ligado? Porque quem vai pra guerra não vai pra guerra porque quer, tá ligado? Eles vão pra guerra pensando que eles vão salvar os familiares Com deles. Eles são ideologia. inocentes também. E não é culpa deles, tá ligado? Isso é verdade. Eles É uma estão movendo ideologia. por um ego, sei lá, esquisito, Isso. sem sentido. Boa, João, boa. A guerra é uma das atividades mais antigas da humanidade, né? O ser humano, desde a pré-história, todas as civilizações que a gente estudou, a gente falou sobre conflitos e sobre guerra. Hoje, após a Segunda Guerra Mundial, existe um órgão de pacificação mundial. Porém, a gente sabe que isso é de conflitos em escala mundial, porque a gente sabe que em escala regional existem diversos conflitos. E tem indireto também agora econômico, né? Que Indireto também. história, Gabriel, deixa ele falar. Muito boa participação. Faz tanto tempo que eu não tenho participação de aluno em sala de aula no 9º ano. Foi Tem ótimo. indireto também que os Estados Unidos fez aquilo com a China também, não foi? De cortar a economia, de cortar a empresa de E também, quando a China é dominada pelo Japão, eles utilizam táticas extremamente cruéis com a população civil chinesa. Extremamente cruéis. A guerra, ela, como você falou, ela mostra o pior do ser humano. Até que ponto ele pode criar um armamento mais letal, um gás mais letal, de que forma que ele pode ganhar, mas em troca, como você falou, muitas vidas são tipo prejudicadas. assim, aí eu fiz um negócio lá com os pirra, eu fiz sei lá, eu conversei com eles, aí eu também pensei assim, tá ligado? O ser humano, ele é uma desgraça, porque qual é o motivo dos caras querer se matar? Eles nascem perfeitos, tipo a cadeia alimentar da natureza, pronto, tem um leão, ele é o topo, ninguém mexe com ele não, ele pode matar todo mundo, aí é outra história. Mas o ser humano não, todo mundo é igual e todo mundo é Mas é poderoso. conflito de interesse. Aí tipo, O que aí move eles o mundo é vão, o interesse. E aí vem as guerras a por causa gente do é perfeito. interesse. A gente é praticamente perfeito, aí a gente vai, tipo, não tem defeito nenhum. Aí a gente mesmo vai e cria uma forma da gente se destruir, o Se dinheiro, destruir. sei lá. A gente se destrói. A gente, por dinheiro, a gente destrói o meio ambiente, porque isso não é É, balela do professor Arlan. A gente está não vendo é. aí, ó, o aquecimento global, espécies extintas. Vocês estão assistindo o que está acontecendo com o Pantanal. E o ser humano não se corrige. O ser É. humano não se corrige. O A exemplo está aí gente a não tem jeito, pandemia. não. A gente Não vai pode morrer fazer por causa isso, não disso. pode fazer aquilo, e o povo fazendo exatamente o contrário, infelizmente, Não é? né? A gente tem que buscar ser o melhor, mas de fato o ser humano é complicado. É que Ó, nem aquilo, obrigada quando pela ele sua tava participação, viu, conversando João? ali. João, foi muito bom a sua participação. Espero que outras vezes outros alunos possam voltar a participar assim como o João. Foi muito bom. Eu peguei esse gancho de filme porque eu notei que ele gostou, então bora falar isso aí. Se ele assistir outro, a gente deixa ele falar de novo. Ó, a gente termina. Obrigada, viu, João Lucas? Obrigada mesmo. A gente viu nas Nada, últimas. valeu. Foi ótimo, foi ótimo. Se outra pessoa quiser assistir, quiser falar, a gente abre espaço aqui para todo mundo falar também. Nas últimas aulas, a gente falou sobre o suicídio de Vargas e vimos que após o suicídio de Vargas, ele gerou muita comoção popular e aí subiu o seu vice. Vice esse que ele já tinha rompido devido àquela grande pressão e oposição que o governo de Vargas assumiu. Deixa eu ver o que está falando aqui. Bigode filosofou, gostei muito, foi bom. Mas é muito bom a gente assistir um filme que a gente possa fazer uma análise como ele fez. Olha, eu cheguei à conclusão que o ser humano é aquilo. Eu não acho que são todos, mas que a humanidade está bem doente, a humanidade está bem doente, viu? Está bem doente mesmo. Bora lá. E aí vem a figura do Café Filho, né? Quando a morte do Getúlio Vargas morre, que gerou aquela comoção popular toda, né? Quem vem assumir o papel, vem o seu vice, que se chama Café Filho, que discursou a moda de Getúlio Vargas, né? Com aquela visão bem populista, discursou, né? Falando sobre que criaria novas pastas ministeriais para o Brasil, indicou presidentes da UDN, aí veja só, ficou uma ambiguidade, a UDN foi teoricamente, considerável responsável pela morte de Getúlio Vargas. Mas o vice de Getúlio, quando assume, chama a UDN para assumir pastas. E aí
cada vez mais, o governo de Café Filho, né? Declarou diversos contatos para estabilizar a economia que o país vinha sofrendo, a inflação, tentou voltar de volta para aquele cunho populista, mas tinha muitas disputas do poder do governo de Café Filho. E aí tem um probleminha relacionado à sucessão de Café Filho, que eu nem sei se eu vou falar, porque o livro de vocês não aborda, ele vai direto para a JK, e eu acho que eu vou fazer isso para facilitar para vocês. Mas só vou fazer um breve resumo, tá? Café Filho ficou doente, ele fica doente, né? De complicações cardiovasculares, se ausenta do cargo. O sucessor, o presidente morreu, o sucessor do presidente é o vice, o sucessor do vice é o presidente da Câmara. E nessa época, que era o presidente da Câmara, um homem chamado de Carlos Luz. E, no entanto, quando Carlos Luz assume o governo do Brasil, os militares se articulam num plano chamado Movimento 11 de Novembro, porque temiam que fosse criado um novo golpe de Estado. Então, Carlos Luz assume a presidência como ele era o presidente da Câmara, ele assume o posto de presidente, né? Entre um dos primeiros atos que ele faz, ele indica um general chamado Álvaro Fiuza para assumir o Ministério da Guerra. Então, ele substituindo os principais cargos do Exército, como se ele estivesse se articulando. No entanto, o então ministro da guerra se chamava General Henrique Lott. Antes de entregar o cargo, o que é que ele faz? Ele se junta com outros militares, que a gente chama de militares legalistas, né, para conduzir um golpe contra o presidente Carlos Luz. E por que Carlos Luz era presidente? Repito, porque o vice de Vargas tinha se ausentado do poder. Após o anúncio do Vargas, do golpe, milagrosamente, Café Filho se recupera, olha, milagrosamente, dos problemas que ele dizia que tinha para poder se ausentar. Possivelmente era uma articulação, ou seja, do líder do Senado, que viraria presidente, com ele mesmo, para um golpe de origem civil e militar. E aí ele, quando o Lott diz, de jeito nenhum, a gente vai dar um golpe de Estado. Aí, não, a gente não vai deixar que Carlos Luz fique na presidência do Brasil. Milagrosamente, Café Filho se recupera, né? Assume o posto presidencial, mas aquela melhora repentina de Café Filho gera desconfiança geral, principalmente para Lott, que preferiu entregar o mandato de presidente para Nereu Ramos, que era presidente do Senado, porque depois da Câmara vem o presidente do Senado. E aí a transmissão do poder automaticamente para o próximo presidente da República seria garantida. Então vamos recapitular. Vargas se suicida. Quem fica no poder é Café Filho, o seu vice, que se ausenta dizendo que está com problemas de cunho cardiovascular, problema de saúde. Quem ficaria na presidência seria o presidente da Câmara, um homem chamado de Carlos Luz. Porém, quando o Carlos Luz assume a presidência do Brasil, um dos primeiros atos dele foi indicar um general chamado de Álvaro Fiuza para assumir o Ministério da Guerra no lugar de Henrique Lott. Henrique Lott logo começa a perceber que vai rolar o quê? Um golpe militar. Vai rolar um golpe. Para que o golpe não aconteça, o que é que ele faz? Ele não permite, ele se junta com outros militares, não permite que Carlos Luz fique na presidência no Brasil e passa a presidência do Brasil para um homem chamado de Nereu Ramos, que era chefe do Senado. Nesse interim, milagrosamente, o vice-presidente da República, que agora era presidente, diz, olha, eu estou bom. Estou ótimo, dá para assumir. Oxe, como é que o homem se afastou e agora voltou? Tá bom, tá curado? Tá não. Ele não assume, porque aí o bicho está pegando. Aí tem golpe. Isso aí é cria de Vargas, isso aí é golpe. E aí, diante disso, o poder passa para Nereu Ramos, que fica no poder para garantir que o próximo presidente da República assuma, porque senão existe uma grande possibilidade de golpe. O livro de vocês não fala sobre isso, tá? Ele vai direto de Café Filho para JK. Mas é interessante vocês entenderem essa manobra, né, de uma possível tentativa de golpe na saída do presidente da República, Café Filho, com a subida ao poder do presidente da Câmara, porque vocês têm que ter em mente que é presidente, vice, na ausência dele, assume o presidente da Câmara.
Tá certo? Alguma dúvida, minha gente? Alô, seres humanos? Não, né? Ok. Aí, como eu repito, o livro de vocês não fala, o livro de vocês vai direto para JK e a gente vai para ele agora. Aqui. Lá vem ele, tá? O presidente desenvolvimentista no Brasil, o responsável para a capital do Brasil não ser mais o Rio de Janeiro, ser Brasília. Deixa eu ver aqui quem fala comigo, tá falando comigo no chat. JK, exatamente. Após o suicídio de Vargas, vem Café Filho, não é isso? Que assume como presidente para cumprir o resto do mandato. Repito, teve aquela manobra de Café Filho com o presidente da Câmara, possivelmente por um golpe. A democracia fica garantida com o general Lott, que dá a presidência para o chefe do Senado, e aí, consequentemente, fica garantido a sucessão da presidência para Juscelino Kubitschek, que foi eleito no ano de 1955, conhecido como o famoso JK, né? Ele vence a presidência. Como eu disse a vocês, teve aquela ideia do golpe para impedir a posse de Getúlio Vargas, porém, os militares garantem que ele permaneça no poder na figura principalmente do general Lott, e em seu governo o JK faz ele tem uma grande habilidade política, porque ele vai conciliar diversos setores da sociedade, mas ele vai deixar o Brasil afundado em problemas econômicos. Mas antes do que a gente chegue aí, a gente tem que falar que o governo do JK, antes disso, lá no começo, tem um jinglezinho dele, depois eu boto. Antes do governo do JK, era chamado dos anos dourados da história brasileira. E por quê? Populismo. Aquela ideia do povo se ver representado no chefe do executivo. E isso aconteceu por quê? Porque tinha uma euforia desenvolvimentista. Falou de JK, lembra de desenvolvimentista, que era o que rolava na época, que era a ideia de que, olha, eu vou trazer o progresso para o país, eu vou trazer a industrialização, eu vou desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Então, sempre que falar de JK, coloca isso na cabeça. Tinha muito otimismo no governo de JK. Tinha muita visão teoricamente popular. Era a época que vou trazer para vocês a ideia da Bossa Nova, né? O Brasil conquistou a Copa do Mundo de 1958. Era uma euforia que existia no país durante o governo de JK. E ele desenvolve um plano que ele chama de plano de metas. Durante o governo dele, ele cria uma reforma de base chamada de plano de metas. Já temos 2 características de JK. 3, né? Desenvolvimentista, o período de euforia social e o plano de metas. Ele apresenta na sua campanha eleitoral um plano no qual ele iria desenvolver o Brasil em 5 setores: energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Olha, que presidente popular! Energia, transporte, indústria, educação e alimentação. Quem é rico não se preocupa com isso não, porque ele vai ter poder para arcar. O pobre não, o pobre quer esse desenvolvimento. Nós temos aí o quê? Um presidente populista. Então, numa época de petróleo barato, o plano de metas fez a opção pelo transporte rodoviário, e isso não foi legal. Naquele período, no período do JK, inclusive começa até mesmo com Vargas, né, com a ideia do petróleo é nosso. O petróleo estava muito barato, hoje é o zóio da morte, né? Aí o que acontecia? Foi escolhido o transporte rodoviário, e foi uma das péssimas escolhas. Vocês devem ter estudado que existe o sistema modal de transporte. Se não viram, vão ver. Em geografia, o sistema modal de transporte, que é o rodoviário, estou com medo de errar, rodoviário, ferroviário, o aéreo, o marítimo e o hidráulico, que é diferente, porque o marítimo está relacionado a mares e o hidráulico é relacionado a rios. E o Brasil tem um dos maiores recursos hídricos do mundo. Lógico que não dá para todas as regiões, mas algumas regiões do Brasil, o interessante era através de transportes hídricos.
ou até mesmo ferroviário, mas foi escolhido para o Brasil o rodoviário, que é mais perigoso, é mais caro, tanto para quem consome, como para até mesmo o Estado, com manutenção de BR, rodovias e etc. E também um poluidor, né, porque causa mal para o meio ambiente. E aí foi, na época de petróleo barato, foi escolhido o transporte rodoviário para o Brasil. A opção essa que ainda continua sendo o motriz do transporte nacional. Né? Foi construído mais de 20 mil quilômetros de estrada de rodagem e a maioria com capital nacional privado. A produção de petróleo saltou significativamente. Com isso, automaticamente o preço do petróleo diminuiu e aí automaticamente a gente acabou tendo uma aquisição do setor rodoviário. No setor de bens de consumo, que é aquele que vem para a população, houve um salto de bens de consumo duráveis. Diversas fábricas de automóveis começaram a vir para o Brasil aqui, que já era aquele sistema da globalização, né? Olha, vai para lá, para os países subdesenvolvidos ou emergentes, porque vai ter matéria-prima, vai ter mercado consumidor, vai ter mão de obra barata e leis trabalhistas mais frouxas. Então, por isso que a multinacional vem para cá. Não acho que é porque ela é boazinha, não. Não acho que é para gerar emprego e renda só, não. Porque elas lucram muito mais do que a população aqui. Lógico que é ótimo, porque gera emprego, gera renda, diretas e indiretas. Tem um cara que trabalha na fábrica e tem um cara que vende cachorro-quente que trabalha na frente da fábrica. Então, é emprego direto e emprego direto, a gente sabe. Mas o grande lucro da massa vai para a multinacional, aqui as filiais. E vieram para o Brasil uma série de filiais nesse período do desenvolvimentista de JK. Veio a Ford, veio a Mercedes-Benz, veio a Volkswagen, veio a General Motors. Então, trouxe um grande boom de desenvolvimento em relação ao Brasil. Eita, depois eu leio isso aqui, que é o que eu estou falando. Ó, outra coisa para falar para vocês, né? No livro de vocês, deixa eu achar aqui a página, espera aí. No livro de vocês fala sobre o plano de metas. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a página. Peguei o livro errado. Achei agora. Menina, chega, tô dormente aqui, tanto tempo sentado nessa cadeira. Tá doido. Fala sobre o plano de metas. Aí ele tem aqui, ó. Página 382. Uma das principais propostas do governo de JK era acelerar o desenvolvimento desenvolvimentista. Falei isso para vocês. Econômico do Brasil. Tendo essa ideia como ponto central, o governo adotou o slogan que afirmava que o país cresceria 50 anos em 5. O plano de metas foi um dos maiores destaques do governo de JK, pois previa grandes investimentos em áreas essenciais para o crescimento da economia, como os setores energético, industrial, transporte, eu falei a vocês mais, também teve educação. De maneira, durante a gestão de Juscelino, a produção industrial brasileira cresceu, gerando milhares de empregos. Diversas empresas estrangeiras, acabei de citar para vocês, né? General Motors, Volkswagen, Ford, Mercedes, vieram aqui para o Brasil. Muitas delas produziam bens de consumos duráveis, como eletrodomésticos e automóveis. Gente, começou a crescer o poder de quê? De compra. Então, aquela classe mais baixa, aquela classe média e classe baixa, começou a ter poder de compra. Comprar eletrodomésticos, ou seja, bens duráveis. Populismo. Para atingir os objetivos do plano de meta, o governo recorreu, aí é que é a bomba do governo de JK. Porque para conseguir tudo isso, meu amor, o que foi que ele fez? Recorreu a empréstimos estrangeiros. Assim mesmo, com o crescimento econômico ocorrido durante o período, também houve um grande aumento da dívida externa. Lembra que eu falei lá no começo? Olha, ele trouxe muito desenvolvimento, mas ele afundou o Brasil em dívida. Lembra que eu disse? A gente vai falar sobre isso lá na frente. Olha aí. Desenvolvimento multinacional, desenvolvimento das estradas, né? Investimento das indústrias nacionais, mas a que preço? A capital estrangeiro. Além disso, os anos finais da administração do JK foram marcados por uma alta da inflação
e pelo crescimento do desemprego, prejudicando grande parte da população brasileira, tanto que ele não é nem reeleito. Ai, Dani, mas é ambíguo, né? É incongruente. Um presidente que ele fica conhecido como desenvolvimentista, que gera emprego com multinacionais, mas, por exemplo, a construção de Brasília, diversas construções do Brasil, o Estado pegou verba com a economia internacional, aumentando significativamente a dívida externa. Consequentemente, isso gerou inflação. Se gera inflação, gera falência. Se gera falência, gera desemprego. Então, ocorreu um grande desenvolvimento econômico, mas no final do governo afundou o Brasil em crise econômica. Alguém tem alguma dúvida? O povo está perdendo aula falando sobre JK. Não vou repetir próxima aula, não. Não, né? JK é muito fácil. Talvez seja o do mais fácil para vocês entenderem. Talvez seja o mais fácil mesmo. De todos eles, eu acho que JK e Jânio Quadros é o mais fácil. Vamos lá. Então, repito, para poder custear, né, essa famosa modernização que ele ficou conhecido como, né, o construtor de Brasília, para poder ele fazer isso, ele teve que pegar capital estrangeiro. E aí o Brasil passou a cada vez mais se afundar em dívida externa, né? E aí prejudicar significativamente o crescimento do Brasil, né? Deixa eu ver se eu coisa para falar. Então, o governo dele chega ao fim com grandes dificuldades econômicas, alto custo de vidas, muitas greves, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos para o slide? Aqui. Olha aqui, na próxima aula eu boto esse jinglezinho, tá? Porque eu botei, o de Vargas eu botei para vocês escutarem, que foi aquele Bota o Retrato do Velho outra vez. Né? A gente escutou essa aqui. De JK eu não botei ainda. Inclusive, de Vargas eu cheguei a botar até uma de Luiz Gonzaga, falando sobre Vargas. E Café Fino não teve jingle não, mas JK tinha. Depois eu boto para vocês. Aqui, ó. No início do ano do seu governo, apresentou um plano de metas com o lema 50 anos e 5. O plano de meta consistia no investimento em áreas prioritárias para o desenvolvimento econômico, principalmente infraestruturas, rodovias, hidrelétricas, aeroporto e indústria. Construiu Brasília, construção de estrada, Belém a Brasília, e as usinas de Furnas, e as Três Marias, que a gente sabe que até hoje é um dos maiores lavagens de dinheiro do Brasil. Até hoje. É hoje. Construção de Brasília, implantação da indústria automobilística, né? Veio várias multinacionais para cá, empréstimos, endividamento externo, urbanização intensa e desordenada, muita gente veio, inclusive eu vou falar para vocês sobre esses caras aqui, ó. Os nossos famosos nordestinos que migraram para ir para lá para trabalhar, os famosos candangos. Tem uma foto lá no meio dos candangos, não sei onde está essa foto. Urbanização intensa e desordenada, criação da Sudene, inflação e concentração de renda, e aí eu também não falei para vocês sobre um pouquinho do rompimento com o FMI. Né? No Brasil começou no governo de JK um domínio do capital estrangeiro que chegou até quase 90% da economia. Cigarro, bebidas, eletrodoméstico, produtos químicos, farmacêuticos, tudo de fora. Tudo de fora. Então, a gente chegou a ter 90% da nossa economia dominada por capital estrangeiro. E aí, isso contribuiu para a inflação que eu já falei para vocês, que chegou até mesmo 25% ao ano. O Brasil se afundou em dívida externa, né, com os que emprestavam dinheiro para o Brasil, que a gente chama dos credores estrangeiros, e aí o FMI, o Fundo Monetário Internacional, exigiu que o Brasil fizesse um governo recessivo, cortasse os gastos públicos. Por exemplo, diminuísse a emissão, não pegasse novos empréstimos, cortassem as verbas públicas. Aí, diante disso, o JK diz, ó, eu não vou ceder ao FMI isso, não. E aí, o que, é que o FMI faz? Rompe com o Brasil. Porque uma exigência do FMI foi que o Brasil tivesse que adotar medidas de recessão.
E aí, diante disso, o JK não faz e o FMI rompe com o Brasil, que é o que está aqui, ó. Rompimento com o FMI. Deixa eu ver quem falou comigo aqui pelo chat. Era isso, gente, que eu não sei mexer nisso aqui, não, tem que aparecer. Ah. Sim, verdade o quê, Nicolas? Sim, verdade o quê? Não entendi. JK é mais fácil de estudar. Mas João Goulart também é fácil. João Goulart não, Jânio Quadros é fácil. Aí João Goulart o bicho já vai pegar um pouquinho, porque vai ter a questão da ilegalidade, e aí vem o golpe militar. É mais um pouquinho complicado. Mas JK e Jânio Quadros também. Vamos lá. Aí aqui, ó. Economia, desenvolvimento, né? Já falei para vocês, 50 anos de Cine, plano de metas, já falei isso também. Ó, instalação de indústria de bens duráveis, lembra sempre também, ó, outro bizu que eu já falei para vocês. Bens duráveis, né? A população passou a ter acesso a isso. Ó, liquidificador, carros, etc. E aí tem a famosa construção de Brasília. Símbolo da modernidade e desenvolvimento. Eu já fui lá no museu dele, e aí mostra a próprio punho, os desenhos que ele fazia, né? Queria fazer uma capital planejada, e realmente foi uma capital planejada. Então. Efeito do desenvolvimentismo, agravamento dos desequilíbrios regionais, êxodo do campo para o crescimento das favelas, porque a população veio para a cidade para procurar emprego, né? Veio muitas indústrias para cá, multinacional, e aí esse povo vai morar onde? Favela. Tinha condição, estava saindo. Começa um grande processo de urbanização. E essa urbanização ocorreu de maneira tardia e desordenada. Porque, vamos supor, a urbanização europeia surgiu com a Revolução Industrial. A urbanização do Brasil, ela começa na época de Getúlio Vargas e se intensifica na época de JK. E nesse período, a população saiu em massa do campo para vir trabalhar nas cidades, porque veio para cá diversas indústrias multinacionais e o povo veio trabalhar nas indústrias. Ok, mas vai morar aonde? Então, a gente tinha um problema urbano, um crescimento urbano desordenado e um grande problema em relação à infraestrutura das cidades. Né? Como é que vai organizar isso daí? Aí surgem os problemas periféricos da favelização. Concessões altamente vantajosas às empresas financeiras para poder as empresas vir, né? Da série de isenções fiscais e agravamento da concentração de renda. Ó, aqui as rodovias que foram construídas, aqui quando ele estava criando os ministérios. Ó. Efeito de desenvolvimento, alta dívida externa, já falamos, a inflação, descontentamento da classe média do proletariado, que automaticamente vai ter inflação e todo mundo apoia, até doer o bolso. Até doer o bolso, todo mundo apoia. E aí vem a construção de Brasília, que está no livro de vocês, na página 283. Ó. Um dos principais pontos do plano de metas era a transferência da capital federal para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Brasília. Olha meu filho gritando. Uma nova cidade a ser construída na região do Planalto Central. E tinha a ideia de você valorizar a região centro-oeste, né? Até então, a gente tinha um fluxo econômico desde a época da colonização no Nordeste, depois passa para o Sudeste e fica naquele foco do Sudeste. Então, existia uma alternativa para e depois Sul, desmembrar aquilo ali um pouco para a região Sudeste. A construção de Brasília fazia parte do projeto de interligar diferentes regiões do país e tinha a intenção de promover o crescimento da densidade demográfica no interior do país, escoar aquele contingente populacional, principalmente das regiões litorâneas, para a região centro-oeste e norte. Além de estimular o desenvolvimento econômico da região. O projeto urbanístico de Brasília foi desenvolvido por Lúcio Costa e diversos projetos arquitetônicos foi planejado pelo famoso mago da construção brasileira, Oscar Niemeyer. A construção da nova capital teve início em 1956, atraindo milhares de operários de diferentes regiões do país, principalmente na busca de trabalho. Nós, os famosos candangos, essa aqui, ó, essa imagenzinha aqui, ó. Olha nós aqui. Conhecidos como candangos, muitos desses trabalhadores não voltaram para os seus locais de origem após finalizar a construção de Brasília. É engraçado que se você conversar com
uma pessoa de Brasília, você vai perguntar dos pais ou avós, a maioria vai dizer, meu pai é do Pernambuco, a minha mãe é da Paraíba. A grande maioria foi realmente criada, né, de pessoas que vieram principalmente de várias regiões do Brasil, mas principalmente da gente aqui, do nordestino. Lembrando que o Nordeste foi a região, sempre foi a região que mais repeliu pessoas. As pessoas sempre saíram do Nordeste para buscar empregos em outras regiões. Durante bom tempo foi a região Sudeste. Com a construção de Brasília, foi para a região Centro-Oeste. Hoje, continua sendo a região Sudeste como um fator de atrativo devido ao desenvolvimento econômico. Mas com a isenção fiscal de diversos governos em trazer multinacionais para aqui, desenvolvimento do comércio e etc., polos turísticos, polos têxteis. Hoje em dia, no Nordeste, muitos nordestinos trabalham, se formam e ficam aqui, coisa que no passado era raro. A maioria dos nordestinos saíam daqui, todo mundo deve conhecer alguém da família que foi morar em São Paulo, foi tentar a vida em São Paulo, e aí, hoje, isso diminuiu bastante. Mas pode ver que a minha mãe morava em São Paulo, meu tio mora, eu tenho uma tia que mora. Hoje isso já diminuiu significativamente. Bora lá. Aí tem assim, no entanto, por causa da falta de uma política que promovesse a integração desses operários à nova capital, a maior parte não teve condições de habitar a própria cidade, né? Não ficou em Brasília, teve que morar nas cidades ao redor, que a gente chama de cidades satélites, que são aquelas cidades que são ligadas à cidade principal. Principal marco do governo de JK, claro que foi a construção de Brasília, sem sombra de dúvida. O maior marco do governo de JK, a gente já viu vários, plano de metas, desenvolvimentista, mergulhou o Brasil na inflação, e mais o principal marco, sem sombra de dúvida, foi a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, afundando o Brasil em crise. Afundando o Brasil na dívida externa. A inauguração de Brasília ocorreu no último ano do mandato de Juscelino, no dia 21 de abril de 1960. E apesar daquele clima de euforia da imprensa, e todo mundo, o Brasil está se modernizando e tal, mas aí também tinha muita crítica em relação à dívida que estava se contraindo para transferir a capital do Rio de Janeiro para Brasília, porque achava que ficava mais difícil uma centralização política aonde, que não fosse do Sudeste. Achava que seria... E isso é fato, né? Que a gente sabe que muitos deputados que têm que morar lá, senador que mora lá, não mora. Né? Nós pagamos a moradia deles lá, mas eles estão lá não, eles ficam no estado dele de origem. Né? A gente sabe que isso é um fato em relação ao Brasil. Sobre a cultura se desenvolveu bastante na época de JK. Cadê? Acabou meu tempo, foi? Faz tempo. Não foi? Mas vocês não me falam, eu me empolgo, minha gente. Vocês não falam, eu me empolgo. Para casa você vai fazer aí somente um apanhado do que foi o governo de JK e vai falar, tá? Aquela velha nossa ajuda de participação aí, tá rolando. Se alguém tiver com algum problema no áudio, me avisa, mas procura um celular, alguma coisa que dê pra gente se comunicar, um sinal de fumaça, um braille, como é que chama aquele negócio? Um código Morse, uma coisa pra gente se entender. Dani,